Fala, time Marcos na voz para começar mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre capitalismo, como jogar o jogo do capitalismo, como você pode ganhar dinheiro com o capitalismo. Porque as pessoas ficam tentando mudar o sistema que a gente vive, vamos mudar para isso, vamos mudar para aquilo. Cara, o sistema tá aí. Você nasceu nessa época, você nasceu agora, no século 20, no século 21. Por que você quer mudar o fucking sistema que você vive? Se adapta ao sistema, joga o jogo, ganha dinheiro, seja feliz e faz acontecer. Não, porque o capitalismo é assim, o capitalismo é assado, que o sistema lá é melhor, o outro é pior. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Se você está assistindo essa live gravada, assiste até o final, porque lá é onde está o ouro da live. É no final que eu vou entregar tudo para vocês. Pessoal, vão chegando, boa noite, ó. Jonathan, Henrique, Daniel, Cida. Já compartilha a live. E... vamos pro conteúdo, né? Deixa eu virar a câmera. Deixa eu pegar vocês aqui. Peguei. Vamos virar a câmera. Se você quiser diminuir os comentários aí, é só clicar na tela que os comentários diminuem. E pessoal, vamos lá. É o seguinte, sem enrolação, sem perder tempo, vamos direto pro conteúdo. Vamos chegando, compartilha. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui, ó. Deixa aqui no interrogação, que aí no final eu respondo. Deixa o teu coraçãozinho aí. Se você quiser me dar um selinho, fica à vontade para ajudar a gente a compartilhar mais conteúdos de valor com todos vocês. É o seguinte, vamos para a aula, vamos para a live, vamos para o conteúdo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, o capitalismo, ele não é bonzinho. Não, o capitalismo não é bonzinho. Mas é o único sistema que deu certo. Se a gente for olhar para a história, você consegue perceber que é o único sistema que deu certo. É o único sistema em que pessoas pobres, nasceram pobres, conseguem ficar ricas. No socialismo isso não é possível, no comunismo isso não é possível e em todos os outros sistemas. Eu vou fazer uma breve introdução do que é o capitalismo e do que é o socialismo. Existem muitos livros, tanto de um quanto do outro. Você pode estudar Karl Marx, você pode estudar os economistas da Europa, dos Estados Unidos. Estou ajustando a luz aqui para ficar melhor. Os economistas austríacos, os sociólogos, todos esses caras que entendem, que escreveram livros sobre o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Eu vou dar uma breve introdução para vocês entenderem onde eu quero chegar. Pessoal, existe pobreza em toda a parte do mundo. Existe pobreza no país mais rico do mundo. Existe pobreza no capitalismo. Existe pobreza na Europa, na Ásia, na África, na América do Sul, na América do Norte. O capitalismo, ele não é bonzinho. Porém, foi o capitalismo que fez ser possível você ter um smartphone, você andar de Uber hoje, você ter saneamento básico, Netflix. Foi isso daqui e muitas outras coisas que fazem com que a nossa vida hoje seja muito mais fácil do que a vida das pessoas que viviam há 200, 300, 400, 1000 anos atrás. E aí as pessoas dizem assim, mas Marcos, o capitalismo só ajudou os ricos ganham mais dinheiro com o capitalismo, os ricos melhoraram de vida. Pessoal, fala a verdade. Você acha que lá na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, quando um rei, um monarca, um cara muito rico, ele queria tirar uma foto, não tinha câmera fotográfica naquela época. Ele mandava buscar o melhor pintor do país para desenhar o que ele queria. Você acha que quando um rei daquela época queria fazer uma viagem, não tinha Uber, não tinha carro, o que ele fazia? Ele mandava os escravos, os servos dele, carregar ele nas costas, buscar o cavalo, ajeitar a carroça, puxar ele de qualquer jeito. Saneamento básico naquela época não tinha para o pobre. Saneamento básico dos monarcas, dos reis, da burguesia, o que era? Vai ficar gravado assim, Emanuele, vai ficar salvo aqui no perfil. Saneamento básico daquela galera
Ó, a dicção. Eram as pessoas que limpavam a bosta de todo mundo, quer dizer, os pobres. Netflix, quando um rei queria ver ouvir uma história, ver um show de comédia, ele mandava contratar o melhor comediante da época. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que o capitalismo, ele fez com que tudo isso fosse possível para as pessoas pobres. Você consegue entender? É isso que o capitalismo fez. Ele ajudou com que pessoas pobres pudessem enriquecer e sair da miséria. Ah, Marcos, então você está falando que o capitalismo é melhor? O capitalismo, de novo, ele não é bonzinho. A gente está aqui para fazer dinheiro, para vender, para lucrar, que é a tal da mais-valia, que tanto Karl Marx falava no socialismo. E olha só, de novo, repetindo, você deve ler livros de capitalismo, você deve ler livros de socialismo e você deve entender o que aconteceu na prática, porque o socialismo no livro, ele é perfeito, ele é lindo. Você distribui a renda igual para todo mundo, não tem ninguém pobre, todo mundo é feliz, todo mundo tem emprego, mas na prática, se a gente for olhar para a história, isso não aconteceu, isso não acontece hoje. Não acontece na Coreia do Norte. Não, tá vendo o que tá acontecendo na Rússia? As pessoas estão querendo ir para as ruas, colocar cartaz, fazer passeata contra a guerra e estão sendo presos. O próprio governo russo tá prendendo as pessoas russas porque elas não podem fazer manifestação. Toda a narrativa da imprensa, dos jornalistas, da TV é manipulada pelo Putin. Então é isso que o socialismo faz. Ele manipula todas as pessoas que estão ali naquele sistema. E como é na Coreia do Norte, não existe nem internet na Coreia do Norte. Eles não sabem o que é Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Eles não sabem o que é isso. A única coisa que existe lá são 2 canais de televisão que é do governo. A internet deles é intranet, ou seja, é uma internet só dentro do país. Eles são completamente atrasados por conta do socialismo. E olha só, eu coloquei aqui o valor. Hoje a Netflix está custando mais ou menos aí uns R$44, mas quando ela foi lançada, era em média, acho que uns R$14, não era? Por aí. Eu lembro que a primeira vez que eu paguei a Netflix era R$14. E hoje ela tá 44. O plano mais top é 55, se eu não me engano. Só que olha o que o capitalismo faz. Ele faz ser possível existir concorrentes. Hoje a gente tem Amazon Prime, que custa R$ 9,90. HBO Max, 14,16. Apple TV, 9,90. Disney Plus, 29,90. E você tem a opção de escolher o que você quer assistir. É isso que o capitalismo traz. Ele traz a concorrência. A concorrência é boa para quem? Para quem está consumindo, para quem está comprando, para a população. Por que quanto menos Estado tomando conta das coisas é melhor? E quanto mais coisas privatizadas é melhor? Por quê? Porque tem mais concorrência. Tem mais gente no mercado. Se só existisse a Netflix, ia estar R$100 a mensalidade. A Netflix está perdendo cliente. Por quê? Porque tem outras empresas no mercado que estão fazendo a mesma coisa, dando um conteúdo até melhor. E isso é bom para quem? É bom para a empresa? Claro que é bom para as empresas, elas estão crescendo. Elas viram que o modelo Netflix deu certo. Vou lá, a Apple, vamos abrir uma Apple TV, vamos abrir uma Disney Plus, vamos abrir uma HBO, uma Amazon Prime. Então você vai copiando e você vai melhorando, e é assim que a gente vai evoluindo. E o capitalismo faz isso ser possível. Agora, vamos falar um pouco de socialismo. Eu estou dando essa introdução para a gente entender como é que joga o jogo do capitalismo e você ganha dinheiro. A Renatinha falando, pior que eu tenho todos. É aí que está o ponto. Se você se deixar levar pelo consumismo, se você se deixar levar pelo marketing, se você se deixar levar pelo capitalismo, que ele não é bonzinho, ele vai fazer você o quê? Comprar todos. Eu vou comprar Netflix, eu vou comprar Disney Plus, Apple TV, HBO, Amazon Prime e todos os outros que existem. Mas é aí que entra o jogo do capitalismo. Você tem que entender qual é o jogo para você ganhar dinheiro.
e não dar dinheiro para as outras pessoas. A gente já vai chegar nesse ponto. Mas olha só, o socialismo, Winston Churchill, ele define o seguinte: seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria. No socialismo, eles dizem que existem vários tipos de socialismo, tá, pessoal? A história ela foi mudando. O socialismo do século XVIII, do século XIX, existem vários sociólogos, economistas. Aqui eu estou dando uma breve introdução, só para você que ainda não entendeu o que é. O socialismo, ele simplesmente distribui a miséria. Ele distribui o nada para todo mundo. Eu vou te explicar melhor. Ó, imagina que é uma matéria de matemática e tem 3 alunos, Bruno, Márcia e Júlia. Bruno é um cara que ele é esforçado. Ele chega em casa, ele faz atividade, ele estuda para a prova. Final de semana ele faz o trabalho. A Márcia, ela já é aquela aluna que ela tá mais ou menos. Ela não liga se ela for reprovar, mas ela também consegue tirar uma nota média, vamos dizer assim. A Júlia, ela não tá nem aí. Ela quer saber de namorar, ela quer saber de ouvir música, ela quer saber de curtir a vida e ela tá cagando pra escola. Então, aqui são as provas. Vamos supor, a V1, prova 1, prova 2 e prova 3. Bruno, na prova 1 ele tirou 9, Márcia tirou 6 e Júlia tirou 2. Aí, na segunda prova, no semestre, Bruno tirou 10, a Márcia tirou 7, melhorou um pouquinho, e a Júlia, cagando pra escola, tirou 1. O que acontece? Na prova 3, o Bruno foi lá e tirou 8, a Márcia tirou 6, sempre na média ali, nem mais nem menos, e a Júlia melhorou um pouquinho, tirou 3. Se a gente for tirar a média de cada um desses alunos, o Bruno ficou com a média aí no semestre de 9, Márcia ficou com a média de 6,3 e Júlia ficou com a média de 2. Sabe o que acontece no capitalismo? Por que essa frase ela é tão verdadeira? Porque você distribui de forma igualitária para todo mundo. No capitalismo, seria a média da turma e não a média de cada indivíduo. Então, vamos supor, se a gente somar e dividir tudo por 3, a média da turma vai dar 5,7. Agora, você imagina o Bruno, que é o cara empreendedor, o cara que estuda, o cara que faz as coisas acontecer, o cara que tá ali sempre querendo melhorar. Ele sempre tira nota boa e quando vai sair a média da turma, porque no socialismo funciona assim, a média dele é 5,7. Você acha que no próximo semestre o Bruno vai estudar? Como que o Bruno vai se sentir? Como que ele vai lidar com essa situação? Pô, ele estuda, ele tira uma nota boa, mas no final a média dele cai. E a Júlia, que não estuda, tira uma nota ruim e a média dela sobe no final do semestre. Ela vai pensar, cara, eu não estudei, eu não fiz nada. O que eu vou fazer? Eu vou continuar do mesmo jeito, porque a minha média vai aumentar. Só que aí, nos próximos semestres, o Bruno, ele não vai estudar tanto quanto ele estudou no semestre passado. A nota dele vai cair também, porque ele vai se sentir desestimulado. Então, ele vai estudar menos, a nota dele vai cair para 8, vai cair para 7, vai cair para 6. Quanto mais ele for tirando nota baixa, mais a nota da turma vai cair. E o que vai acontecer no final do ano? Todo mundo vai reprovar. Por quê? Porque a média da turma vai cair. Isso faz com que todo mundo reprove de ano. Presta atenção, pessoal. Olha isso, que loucura. Eu não sei se vocês sabem, mas a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. São 303 bilhões de barris de petróleos que sabem. Pode ser que existam mais. A segunda maior reserva de petróleo é da Arábia Saudita com 297 bilhões. Canadá vem em terceiro com 188 bilhões, Irã em quarto com 157 bilhões e o Iraque com 145 bilhões. E sabe o que acontece com a Venezuela hoje? 94% da população em 2021 são pobres. Sabe quanto é o salário mínimo da Venezuela hoje? R$214. Sabe por que isso acontece na Venezuela? Porque eles vivem um sistema socialista. Eles têm a maior reserva de petróleo do mundo
e o governo conseguiu falir o estado. As pessoas saíram do seu estado porque estavam morrendo de fome. Deixa eu virar a câmera que eu quero falar disso com vocês. E eu não estou falando disso porque eu li, porque é achismo, eu vi uma matéria da Globo, enfim. Eu tô falando isso porque eu vi na prática. Pessoal, eu morei em Roraima, em Boa Vista. Faz divisa com a Venezuela, lá em cima, o último estado do país, divisa com a Venezuela. Nos últimos anos, a Venezuela foi aumentando a inflação, ou seja, o dinheiro que as pessoas ganhavam não dava para comprar, dava para comprar só um frango no mês, dava para comprar só poucas coisas. E pior, era racionado. Você ia no mercado para comprar as coisas, você não podia comprar, tipo assim, 3 pastas de dente, você podia comprar uma. Você não podia comprar 5 shampoos, você podia comprar só um, porque estava faltando produto. E as pessoas começaram a passar fome, as pessoas começaram a ficar desempregadas, as pessoas começaram a ficar sem dinheiro. Quando você passa fome e não tem nem comida para você comprar, o que acontece? Você tem que fugir do seu país. É o que está acontecendo na Ucrânia hoje, mas por motivos diferentes. As pessoas estão fugindo do país por conta de uma guerra. Na Venezuela, as pessoas começaram a fugir do país porque não tinham o que comer nos últimos 5 anos. Aí as pessoas foram para onde? Para Colômbia, que faz divisa, e para o Brasil. Brasil, Roraima, Boa Vista. A capital de Roraima, que é Boa Vista, em poucos anos, em poucos meses, questão de 1 ano, 2, quase que dobrou sua população por conta dos venezuelanos entrando no Brasil. Para você ter ideia, as pessoas vivem em barracas de camping, que o exército montou vários abrigos pela cidade. Imagina muita pessoa passando fome, imagina muita pessoa sem dinheiro, pedindo dinheiro nos sinais. Todo sinal que você parava com o carro é gente pedindo dinheiro. Índices de assalto aumentaram na cidade. Tudo piorou na cidade por conta dessa migração. Ah, então a culpa é do cidadão venezuelano? Não! Eles estão passando fome. Eles só estão querendo o que comer. Eles estão querendo uma oportunidade. Tem gente ruim em todo lugar e tem gente boa também. Mas o problema da Venezuela não são os venezuelanos. Em parte, né? Porque aceitou esse sistema. Hugo Chávez entrou no poder em 98. Ele ficou 14 anos no poder até que ele morreu e o Maduro assumiu e piorou mais a situação. Então, eu quis mostrar para vocês que... Eu quis mostrar isso daqui para vocês. A Venezuela, ela é o país mais rico que a gente tem no mundo, se você for ver em relação a petróleo. Só que qual que é o problema da Venezuela? Primeira coisa, falta liberdade. O socialismo, ele não deixa as pessoas serem livres. Falta liberdade. O que mais que falta? A liberdade de imprensa, o governo, ele controla a narrativa. Todos os canais, jornalistas, é tudo o governo que controla. Todas as empresas é do governo. Para vocês terem uma ideia, gasolina na Venezuela, há 7 anos atrás, custava centavos para você encher o tanque. Muitos brasileiros saíam do Brasil e iam para a Venezuela para encher o tanque de gasolina. E hoje, nem gasolina tem mais. Segundo ponto que o capitalismo faz com que... Na verdade, o capitalismo não. Segundo ponto que o socialismo faz com que um país quebre é a corrupção. Porque... Pensa assim, um cara, ele é pobre, ele fala assim... Ele começa a fazer sucesso, ele começa a ficar famoso e ele fala que ele vai mudar a história do país porque ele ajuda os pobres, ele é da classe trabalhadora, só que ele vai chegar um dia a ser presidente. Quando esse cara chega a ser presidente, ele já não é mais da classe trabalhadora. Ele já é rico. Concorda comigo? E aí o que acontece? Todo o sistema socialista, todos, tem corrupção. Ah, mas o capitalismo também não tem? Tem corrupção. Só que a falta de liberdade das pessoas, a falta de diversificação de empresas, porque o socialismo ele não deixa outras empresas
entrarem no país. Na verdade, as empresas vão saindo. Quando as empresas saem, as empresas privadas, acabam os empregos. As pessoas ficam desempregadas. As pessoas desempregadas não têm como comprar comida. E as outras empresas vão quebrando. Por quê? Porque ninguém está comprando. E terceiro, a falta de diversificação. Por muito tempo, a Venezuela, dos anos 50 até os anos 80, eles foram uma maravilha de país. Até os anos 90, a Venezuela era um país muito desenvolvido. Tem gente que viajou para a Venezuela nos anos 80, daqui do Brasil, e nem tinha celular aqui e lá conseguiu comprar um celular, porque era um país mais desenvolvido. Só que eles não diversificaram. Eles ficaram por muito tempo investindo apenas em petróleo. Todo o dinheiro que entrava no Brasil, no país deles, na Venezuela, era por conta da venda do petróleo. Até que em 2014 o preço do barril do petróleo diminuiu, caiu bastante e a Venezuela começou a entrar em colapso na sua economia. Por quê? Por conta de todos esses problemas. E as pessoas começaram a fugir do país porque estavam com fome, porque elas não tinham o que comer. Olha só esse dado que interessante. Dado do Credit Suisse. A riqueza mundial, se a gente pegar imóveis, dinheiro, ouro, a riqueza de todo o planeta Terra é de 223 trilhões de dólares. Aí tem gente que fala assim, meu Deus, se a gente pegar esse dinheiro e dividir por todas as pessoas do mundo, ninguém mais vai passar dificuldade. Sabe o que vai acontecer se a gente fizer isso? Se um dia fosse possível, uma mágica acontecesse, isso virasse realidade, se a gente pegar 223 trilhões de dólares e dividir pela população mundial, vai dar 50 mil dólares para cada pessoa. Você acha que 50 mil dólares resolve a sua vida para sempre? É óbvio que não. 50 mil dólares vai dar aí 200 mil reais, mais ou menos. 200 mil reais não resolve a vida de ninguém. Você compra uma casa e acabou. Aí o dinheiro acaba. Olha só, 40% da população, na verdade 40% da riqueza está com 1% da população. Aí você fala assim, meu Deus, Marcos, o capitalismo ele é muito ruim. Se 40% da riqueza está com 1% da população, o resto tem pouco dinheiro. Sim. E esse é o ponto. Por que vocês acham que poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas têm pouco dinheiro? Ah, é porque os ricos ganham mais dinheiro, porque os ricos são malvadões, porque os ricos são isso, porque eles roubam, porque eles... Não existe meritocracia. É isso que a maioria das pessoas acham. E quanto mais elas pensam assim, mais elas continuam pobres e escassas. A pergunta que você deve se fazer é, cara, como é que eu posso chegar nesse 1%? Nesses 10%? E olha só, no Brasil, 90% das pessoas recebem menos de R$ 3.500. 90% das pessoas recebem menos de R$ 3.500 por mês. Menos de 3 mil, é 2.900 alguma coisa. Apenas 5% ganham mais de R$ 10.313. Você sabia que se você ganha mais de 10 mil reais por mês, você é uma pessoa rica no Brasil? Você sabia que se você ganha mais de 2 mil reais, você já faz parte da classe média? Talvez você não sabia, acredito que você não sabia desse dado. Você sabia que apenas 1% da população ganha mais do que R$ 28.659 por mês? E esses daqui são considerados super ricos. Rico é quem ganha mais de 10 mil e 90% ganha menos de 3.500. E se você ganha mais de 2 mil reais, você já é considerado classe média. Existem 3 tipos de classe média. Classe média baixa, classe média média e classe média alta. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas segundo Karl Marx, o cara que idealizou o socialismo que muitas pessoas defendem hoje em dia, para ele, teria que existir uma passagem do capitalismo. O capitalismo, ele teria que existir, mas ele... em algum momento ele iria falir, e esse capitalismo as pessoas iam entender de que a população teria que virar socialista. Os governos teriam que virar socialista. Então é uma continuidade.
Primeiro a gente vira capitalista, depois a gente vira socialista e depois a gente vai para o comunismo. Tem que passar por esses três para chegar no último. O socialismo, vamos lá, definição. O capitalismo, as pessoas são donas das próprias empresas, das próprias casas, dos próprios carros. Elas escolhem o que elas querem fazer, como elas querem gastar o seu dinheiro, onde é que ela quer gastar, o que que ela faz, a roupa que ela compra. No socialismo, o governo toma conta de tudo. O governo toma conta das empresas, toma conta do seu carro, da sua casa, nada é seu, tudo é do governo. No comunismo, que é o estágio final do idealismo do socialismo de Karl Marx, seria onde não existisse governo e as pessoas viveriam igualitárias, nem pessoas ricas e nem pessoas pobres. Só que a gente nunca na história chegou nesse estágio do comunismo. Todos os países que tentaram ser socialistas nunca chegaram no comunismo. Coreia do Norte, Venezuela, Vietnã, China, qualquer um, nunca chegaram no comunismo. E se vocês não sabem, existe sim o Partido Comunista do Brasil, né? PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Olha que loucura. Agora a gente vai chegar, ó. Primeiro a gente passou pelo capitalismo. Eu mostrei para vocês que a concorrência melhora a nossa vida. Quanto mais empresas privadas, mais emprego tem, mais pessoas ganham dinheiro, elas conseguem gastar e as coisas ficam mais baratas, porque tem mais concorrência. Falei para vocês como é que funciona o socialismo e mostrei a Venezuela, dei um exemplo. População mundial, quanto de dinheiro a gente tem no mundo. Mostrei também como funciona aqui no Brasil, as classes sociais. E agora, como jogar o jogo do capitalismo? E isso daqui é o mais importante. Isso que eu quero que vocês entendam. Quem ganha dinheiro, pessoal, é quem produz. Quem tá aqui, ó. Quem produz é quem ganha dinheiro. Quem consome, perde. E aí eu vou dar alguns exemplos bobos para vocês. Imagina num show. Você vai no show do Gustavo Lima. Tem uma multidão lá embaixo. 20 mil pessoas, 30 mil pessoas assistindo o show. Quem tá ganhando dinheiro? Quem tá no palco? O que o Gustavo Lima tá fazendo? Ele tá produzindo. Ele tá ali cantando, ele tá trabalhando. Quem tá gastando dinheiro? É aquela galera que tá embaixo, que tá consumindo. Isso... Aí você vai falar assim pra mim, Marcos, então eu não posso comprar nada, eu não posso me divertir, eu não posso fazer nada da minha vida. É claro que você pode, você deve. Só que é aqui que tá o ponto. Essa balança, ela tem que estar mais pesada pro lado da produção. O que você faz com o seu dia? Você vende a sua hora? Você é CLT? Você trabalha para uma empresa? Você tem sua própria empresa? Você é um autônomo? O que você faz? O que você está produzindo? Você está produzindo ou você só está consumindo? Será que você tem todos esses daqui? Você tem Amazon Prime, HBO, Apple TV, Disney, Netflix, e você está gastando todos os meses, todos os anos, e você não produz nada? É simples, pessoal. Quem ganha é quem produz. Vocês já viram algum comercial da Ferrari ou da Lamborghini na TV? Essa pergunta é clássica. Sabe por que vocês nunca viram o comercial da Ferrari e da Lamborghini na TV? Porque quem tem dinheiro para comprar uma Ferrari ou uma Lamborghini não está assistindo TV. Ele está produzindo, ele está trabalhando, ele está vendendo um produto, vendendo um serviço, ele está fazendo acontecer. Ele está acordando cedo, dormindo tarde, porque ele tem um propósito. Vai chegar um momento na vida dele, desse cara, dessa mulher, que ela vai falar assim, caraca, ela vai olhar para trás, olha tudo isso que eu construí. Que vida extraordinária que eu tive. Por quê? Porque ela passou a maior parte do tempo produzindo. Lembra? Anota. Quem ganha dinheiro é quem produz. E quem perde dinheiro é quem consome. É isso. E eu quero falar disso daqui para vocês. Olha só. No Brasil, o pobre, classe média e o rico. Como é que funciona o imposto no Brasil? Hoje, 47% da população brasileira é pobre. 47% da classe média no Brasil, 47% é classe média. E 6% apenas é rico. Como é que funcionam os impostos aqui no Brasil?
A gente sabe que a carga tributária no Brasil é uma das maiores que a gente tem no mundo. A gente paga imposto nos produtos e nos serviços. Então, se você vai comprar um carro, 50% do valor do carro é imposto, vai para o governo. Se você vai no dentista, se você vai consumir alguns serviços, qualquer serviço que você for consumir, tem imposto. O pobre, como ele ganha pouco, ele não paga imposto de renda, porque ele não precisa fazer imposto de renda. Agora, a classe média, ela é a que mais paga imposto no Brasil. E olha só, se você ganha mais de R$ 2.000 por mês, você é classe média. Você paga imposto de renda, que chega a 27,5% de tudo que você ganha vai para o governo. Simplesmente o governo pega 27,5% do seu dinheiro e ele não te dá educação, ele não te dá saúde, ele não te dá segurança e ele não te dá transporte. Mas ele te cobra imposto na sua renda, do seu salário, ele cobra imposto nos produtos que você compra, ele cobra impostos no serviço que você compra também. E aí as pessoas confundem, elas falam, mas os empresários são malvadões, os ricos são malvadões. Pessoal, o governo é corrupto. O governo brasileiro é ruim. Entenda, quanto menos Estado e mais privatização, melhor. Porque tem mais concorrência, tem mais empregos. Entenda que quem movimenta o Brasil são as empresas. São as empresas que geram dinheiro. E quando eu falo empresa, eu não estou falando daquela empresa bilionária, daquela gigante. Eu estou falando da padaria do seu bairro, do mercadinho, do pet shop. Eu estou falando da manicure. Eu estou falando de serviços e produtos e empresas pequenas que estão aí no seu bairro. São essas micro e pequenas empresas que movimentam o Brasil, que dá trabalho para as pessoas. Então, quanto mais a gente fomentar o empreendedorismo e os negócios, quanto mais pessoas abrirem empresas, melhor para a gente, porque é mais emprego gerado, menos pessoas desempregadas, mais pessoas ganhando dinheiro, mais pessoas comprando, assim a gente movimenta o mercado. Então, quando você fala, o empresário é malvadão, o cara que está aí, que ele tem um mercadinho, que ele abriu um pet shop, que ele tem, sei lá, algum produto e serviço que ele vende no seu bairro, uma barbearia, por exemplo, esse cara, ele tá lutando para fazer acontecer. Ele tá lutando para poder entregar um produto melhor, para poder ganhar dinheiro, para ajudar a família dele. E ele tá passando necessidade. Muitas das empresas, elas não dão nem lucro. Nos primeiros 2 anos, uma empresa precisa ter caixa. Por quê? Porque ela precisa colocar dinheiro, injetar dinheiro na empresa. A empresa não tem resultado. Por isso que muitas quebram. Por conta da burocracia do governo, por conta dos impostos. Então, o empresário no Brasil, que é esse cara aí que você compra, o micro e pequeno empresário, esse cara sofre. Por quê? Porque ele paga muito imposto. Porque às vezes ele teve que investir uma grana muito alta para começar o negócio dele. E ele nem tinha esse dinheiro, ele foi lá no banco e pegou um empréstimo. Então, antes de você falar mal do rico, né? Antes de você falar mal do empresário, olha para esse cara que está passando necessidade, que a única opção que ele teve, porque ele não conseguiu o emprego, foi abrir o próprio negócio dele, para poder pagar as contas e ajudar a família. Olha o que aconteceu comigo. Em 2013, eu abri um MEI. MEI é uma empresa mais simples, mais básica que a gente tem no nosso sistema hoje no Brasil. Então você pode ir num contador e ele vai abrir para você de graça. Em 2013 eu abri um CNPJ no meu nome e com o CNPJ você consegue contribuir para o INSS, ou seja, você não trabalha de carteira assinada, mas você paga um boleto, uma DARF todos os meses e você contribui para o INSS, ou seja, sua aposentadoriazinha tá lá. Que eu acho que você nunca vai tirar, porque o INSS é uma pirâmide, um dia ela vai quebrar, mas enfim, isso é papo para outra live. E olha só o que aconteceu, em 2018 eu comprei um carro de 61 mil. Só que eu comprei no CNPJ, eu comprei no nome da minha empresa. Então eu tive um desconto aí de 19% mais ou menos, e eu paguei 49 mil nesse carro. Porque eu comprei no nome da empresa. Se eu tivesse comprado no meu nome, ele custaria 61 mil reais. E aí, em 2019, eu vendi esse carro. Eu paguei 49
Eu usei o carro por 1 ano e eu vendi ele por 53. Eu ganhei 4 mil reais. Porque eu joguei o jogo do capitalismo. Qual que é o jogo do capitalismo? É você entender como as peças funcionam. Olha só, o rico no Brasil, ele não tem salário. As pessoas que fazem parte desses 6%, elas não têm salário. Sabe como que elas recebem dinheiro das próprias empresas? Elas recebem dividendos. Sabe por quê? Porque os dividendos não podem ser tributados na renda. Aí o rico, que ele entende, ele tem um conhecimento das leis, da contabilidade, ele tira todo o dinheiro que ele ganha dos dividendos, dos lucros da empresa. A empresa divide os lucros com ele. Esse rico, ele paga imposto sobre os produtos, ele paga imposto sobre os serviços, porém, isso daqui não faz nem cosquinha. E ele não paga o imposto de renda, por quê? Porque ele recebe dividendo. Já a classe média está se ferrando, o pobre não tem nem dinheiro para comprar as coisas, porque metade do que ele está pagando é tudo imposto para o governo. E aí as pessoas confundem, o problema não é o rico. Eu mostrei para vocês, se a gente pegar todo o dinheiro do mundo e dividir em partes iguais, vai dar 50 mil para cada um. E sabe o que acontece? Em poucos anos, em menos de 5 anos, o dinheiro que foi dividido de forma igual para toda a população mundial, daqui a pouco ele estaria nas mãos das mesmas pessoas, do mesmo 6% mais rico. Porque enriquecer não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Como você transforma o dinheiro em algo que tem mais valor? A pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: como é que você faz para uma pessoa? Como que você faz para uma pessoa pegar o dinheiro dela e te entregar de livre e espontânea vontade? Ela tem que perceber que o que você está oferecendo, o seu produto ou serviço, vale mais do que o dinheiro que ela tem. Então vamos supor que a pessoa tem R$1.000 na mão e ela quer comprar um produto que custa R$1.000. Você acha que ela vai te dar o dinheiro de graça? Não. Ela entende que aquele produto que ela está comprando tem mais valor. Você vai entregar mais valor para ela do que os R$1.000. Então o dinheiro, ele é simplesmente um papel. E aí você decide se você vai transformar esse dinheiro em algo que tem mais valor ou em algo que tem menos valor. Só que as pessoas têm medo de empreender, de abrir um CNPJ. Sabe por quê? Porque elas querem a garantia do FGTS, elas querem o 13º, o seguro-desemprego, as férias, os direitos trabalhistas que a gente tem tanto no Brasil. Sabe qual que é a loucura? O governo, ele pega parte do seu salário e coloca no FGTS, e a rentabilidade do FGTS é menor do que a inflação. Ou seja, se você pegasse o dinheiro que o governo investe para você e investisse de verdade, você ia ter uma rentabilidade muito maior. Então o governo, ele pega o seu dinheiro, coloca no FGTS e a rentabilidade desse dinheiro é quase zero, é mínima. E aí as pessoas têm medo de jogar o jogo, de entender que elas têm que vir pro lado de cá, de entender que ela tem que abrir um CNPJ e comprar o carro no nome da empresa, comprar a casa no nome da empresa, porque tudo que você faz no nome da empresa tem desconto, você paga menos, você não paga imposto. Esse é o jogo do capitalismo, que quem está aqui, principalmente, não tem o conhecimento. A diferença de você vir para o lado de cá e estar do lado de cá é o conhecimento. O conhecimento de que quem produz, ganha. Quem consome, perde. É isso. E aí as pessoas dizem assim: o que você quer? Você quer liberdade ou você quer estabilidade? A maioria das pessoas falam: eu quero estabilidade. Mas, pessoal, estabilidade não existe. Essa é uma frase que eu adoro, do Flávio Augusto, do Geração de Valor, dono da WhatsApp, ex-dono do Orlando City. Talvez vocês conheçam. Se você não conhece, sigam eles, leia o livro, siga ele, leia o livro dele que chama Geração de Valor. Tem 3 livros de Geração de Valor. É um dos melhores livros que eu já li. E ele sempre diz: estabilidade não existe. Imagina assim, se você é uma pessoa que está produzindo,
que está fazendo acontecer, você está em ascensão, você está subindo. Se você é uma pessoa que acha que estabilidade existe, que você vai arrumar um emprego, vai passar num concurso público e nunca nada vai acontecer com você, cara, cuidado. Porque as pessoas na Ucrânia que pensavam desse jeito, agora estão tendo que fugir do país, porque tem uma guerra. Na Grécia, alguns anos atrás, mais de 100 mil pessoas perderam o emprego por conta da crise econômica no país. Então, estabilidade não existe. Ou você está subindo ou você está descendo. Se você está na inércia, se você está indo reto, se você acha que você está estável, vai chegar uma hora que você vai entrar em decadência. Você vai cair do precipício. Por quê? Ou você escolhe a liberdade de você poder fazer o que você quiser, que é o capitalismo, que a gente está falando desde o começo, ou você se ilude achando que a estabilidade existe, que a sua vida pode ser boa se você tiver um salário e você vai viver para sempre assim, quando você tiver 70 anos o governo vai pagar sua aposentadoria. Mas não é isso que vai acontecer. Muitas coisas podem acontecer no caminho, uma pandemia, uma guerra, e aí todos os direitos que você tinha caem por terra. Por quê? Porque ninguém pode garantir isso. Estabilidade não existe. E aí, pra gente fechar, tem uma coisa que vai mudar a sua vida, que tem tudo a ver com isso daqui. Se você não for empreendedor, você nunca vai ser rico. Você nunca vai ter dinheiro suficiente, você nunca vai ter abundância, você sempre vai ser uma pessoa escassa. O que é uma pessoa empreendedora? É uma pessoa que tem iniciativa, é aquela pessoa que começa, que faz acontecer, que produz. Aí você vai dizer assim, então Marcos, é só abrir um negócio que eu posso ser rico? Óbvio que não. Existem duas formas de você empreender. Você pode empreender abrindo o seu próprio negócio, ou você pode empreender numa empresa que tenha meritocracia. Se você trabalha numa empresa que você dá o máximo, que você chega cedo, que você sai tarde, que você entrega o resultado mais do que o chefe pediu, e esse chefe, essa empresa, eles não te valorizam, você está no lugar errado, amigão. Você está no lugar errado. Você precisa trabalhar numa empresa que tenha meritocracia. Só que você precisa ser empreendedor nessa empresa. Você precisa fazer Me ligaram bem na hora da live, olha só que legal. Não existe forma de você enriquecer sem você ser empreendedor. Eu conheço pessoas que trabalham em empresas privadas, eu conheço pessoas que são concursados, que se tornaram ricas. Por quê? Porque elas sempre viveram um degrau abaixo do que elas ganharam e elas investiram, elas começaram a investir o próprio dinheiro. Então, tem duas vertentes aqui. Você precisa ser empreendedor e você precisa ser investidor. Quando você une essas duas coisas, seja num negócio próprio, ou seja numa empresa privada, numa multinacional, num concurso público. Tem concursado, pessoal, que ganha 20 mil por mês. Aí você me pergunta, o que essa pessoa fez para ganhar 20 mil por mês e fazer parte aí dos 5% da população? Essa pessoa, ela estudou, ela saiu da zona de conforto, ela começou a produzir, ela parou de assistir TV, ela começou a ler, ela parou de sair final de semana para estudar, porque ela precisava passar na prova. O cara que abriu a própria empresa, ele parou de consumir, ele parou de gastar o dinheiro no final de semana, ele parou de sair por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 anos, porque ele tinha um propósito de produzir algo. E ele estava fazendo o quê? Ele estava empreendendo na própria empresa ou numa empresa privada. E ao mesmo tempo que ele estava fazendo isso, ele estava cuidando do seu dinheiro, investindo. Então, jogar o jogo do capitalismo é você entender que você tem que sair daqui e você tem que vir para cá. Como é que você faz isso? Empreendendo. Você pode empreender na sua empresa, abrindo o seu próprio CNPJ, e aí você vai gastar menos para comprar as coisas, ou você pode empreender numa empresa privada. Esse é o ponto. Esse é o jogo do capitalismo. E as pessoas, elas querem mudar
o sistema. Ah, eu não gosto do capitalismo, eu quero que a gente viva num país socialista, num país comunista. Mas isso, imagina você mudar um sistema de um país com mais de 200 milhões de pessoas. Isso demora anos. Não é muito mais fácil se você já nasceu aqui, se você está nesse sistema, se você nasceu no século XX, no século XXI, não é mais fácil você jogar o jogo que já está pré-estabelecido? Só que aí você precisa de conhecimento. E o conhecimento faz você subir alguns degraus na vida, e o investimento faz com que você coloque o dinheiro para trabalhar para você. Porque quando você pega parte do seu salário e coloca nos seus investimentos, esse dinheiro vai virando uma bolinha de neve, que ela vai aumentando, e ao longo do tempo você tem renda passiva. A gente sempre vai chegar no mesmo ponto. Você quer ter o quê? Renda passiva, você quer se aposentar mais cedo. Você pode se aposentar daqui 50 anos, daqui 30 anos ou daqui 10 anos. Tudo vai depender do quanto você está produzindo hoje, de como você está gastando as suas 24 horas. Tem pessoas que dizem que não tem tempo. Não tem tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família, para trabalhar, para estudar. Por quê? Porque está assistindo TV, está saindo para festa de quinta a domingo. E aí ela não tem tempo, porque ela está curtindo a vida, porque ela pode morrer amanhã. Ah, vai que eu morro amanhã. Cara, eu prefiro morrer amanhã, mas sabendo que eu estava trabalhando em busca do meu propósito, do que morrer amanhã e não deixar nenhum legado. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas? Porque depois que você morre, ninguém vai lembrar de você. Olha só, você sabe qual é o nome do seu tataravô? Do avô do seu tataravô? Você não sabe. Porque 2, 3, 4 gerações para trás, ninguém sabe quem é você. E esse é o ponto. Será que você quer deixar um legado para as pessoas saberem quem você foi, o que você fez? Ou você só quer viver a vida? Tá tudo certo se você quiser viver a vida de qualquer forma. O que você não pode é chegar no final, lá com 70, 80 anos, olhar para trás e pensar: putz, podia ter feito diferente. Que cagada que eu fiz. Olha a merda que eu fiz na minha vida. E eu só tinha uma. Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Quando eu tiver 80 anos, eu vou olhar para trás e eu vou estar orgulhoso ou eu vou estar arrependido? Essa pergunta eu me faço todos os dias às 5h30 da manhã, quando o despertador toca, que eu não quero levantar, a cama tá gostosa, o friozinho tá muito bom, o travesseiro tá uma delícia, o colchão tá ótimo. Só que o despertador tá lá, ó, tocando. E eu me pergunto, daqui 50 anos, daqui 60 anos, eu vou estar orgulhoso ou eu vou estar arrependido? Eu levanto na hora e eu faço o que tem que fazer. E a balança da produção e do consumo, a balança da produção, essa daqui, ela tem que estar mais pesada. Você tem que estar mais tempo produzindo algo do que consumindo. O cara que compra uma Ferrari ou uma Lamborghini, ele não está assistindo novela, ele não está assistindo TV 24 horas. Ele não está assistindo programa de casos de família, ele não está vendo Datena, ele não está. Esse cara, ele está produzindo. Esse cara, ele é até um pouco egoísta. Quando eu falo cara, pode ser uma mulher muito foda. É só forma de falar. Mas essa pessoa, ela é até um pouco egoísta. Ela é obcecada. Pelo quê? Pelo resultado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as pessoas, elas só vão te respeitar quando você tiver resultado. Seu irmão, seu pai, sua mãe, seu tio, sua namorada, seu esposo, ninguém vai te respeitar enquanto você não tiver resultado. O resultado é o que muda o jogo. Só que como que você tem muito resultado? Tendo um resultadinho, um resultado pequeno. É 1% melhor
cada dia. Cada resultado, pouquinho, 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 transforma num resultado gigantesco. E eu percebo que muitas pessoas, por conta da ansiedade, por conta de querer fazer tudo ao mesmo tempo, não conseguem alcançar nem um pouquinho. Porque elas deixam a ansiedade, elas vivem no futuro e não conseguem fazer um pouquinho todo dia. Você não precisa começar fazendo uma maratona de 80 quilômetros. Primeiro você começa a correr os primeiros 100 metros. No outro dia você corre 150. Na semana seguinte você está correndo 200. Daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não importa o tempo que for, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você vai estar correndo os 80 quilômetros. O jogo da vida é um jogo de longo prazo. Se você pensar no longo prazo, você consegue ser feliz nas coisas que você faz hoje, porque você consegue fazer 1% melhor todos os dias. Pessoal, essa foi a live. Espero que vocês tenham gostado. E se você está assistindo essa live gravada, compartilha com mais alguém que eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas que você ama. Fui. Hakuna Matata.